gente, tudo bem? A gente está aqui hoje para mais um podcast, mais uma edição do podcast Vibe de Vendas. Hoje a gente tem um assunto que é latente nas empresas, né? Que são os seus recursos humanos, gente. E hoje a gente está aqui com o Pádua Braccioli e com a Valesca. Eles são dois grandes especialistas nessa área de recursos humanos, de tratamento de pessoas, né, de como lidar com pessoas. E o Pádua e a Valesca estão se juntando, né? O Pádua já estava com a gente, mas a Valesca está se juntando a gente para a gente fazer um trabalho que tem uma proposta muito forte, que é o que eu vou agora tentar entender com eles, né? A Vibe de Vendas está trazendo uma proposta muito forte que é atração e gestão de pessoas. Eu queria que vocês traduzissem para a gente um pouco o que isso significa. Tudo bem. Valesca, bom dia. Bom dia, Padre. Justino, bom dia. Pessoal, quando a gente fala de recursos humanos, a terminologia já deveria ser repassada, porque a gente não é recurso, né? Então, ah, olhando para trás na história recente do Brasil, as indústrias automobilísticas trouxeram esse conceito de empresa profissionalizada para o Brasil nos anos 60 e não tinha quem representasse a área de gente. Os empresários da época contrataram advogados para montar uma área de gestão de pessoas. E os advogados, sabiamente, puxaram da contabilidade o DP e começaram recursos humanos pelo DP. Muitos RHs aí formados sabem disso. Mas nós nascemos enviesados como departamento. Nos anos 70 começou a entrar psicólogos, sociólogos, nos anos 90 começou-se a trazer administradores, nos anos 2000 vieram os tecnólogos, né, de RH, e então essas áreas, esse departamento ficou assim recheado de gente e as empresas passaram a ter vários problemas. A Vibe Divisão Atração de Talentos, Atração de Pessoas, ela vem com a proposta bem diferente do que tem no mercado. Aqui entre nós, a gente tem conversado sobre isso, mas eu diria para vocês, aqui que estão acompanhando com a gente, que os propósitos são diferentes, né? Dentro dessa questão dos propósitos, vale aqui até uma reflexão para a gente debater. Quando a gente pensa de propósito para uma empresa, eu quero o quê? Essa é a primeira questão. A segunda é por que que nós temos tanta dificuldade em identificar talento? Se o brasileiro, por tendência natural, é talentoso. Ele pode até não ter uma escolaridade avançada, mas ele é talentoso, ele sabe se virar. Não desiste nunca, né, Não cara? desiste nunca. Então, no varejo, então, a minha história, eu só tenho experiência com varejo, tá? Eu já vi de tudo, gente. Mas a única situação que nunca me faltou foi achar gente de talento. Então, se a gente puder trabalhar isso junto com as pessoas e puder desenvolver isso, essa é a principal proposta, na minha visão, da Vibe Recrutamento. Uma empresa que entende de gente como essa gente é. Uma empresa que entende de pessoas, respeitando quem elas são, né? Aplicando a melhor forma de identificar esse talento, né? É colocar ele dentro dos perfis adequados e ajudar lá na ponta a resolver problemas sérios que estão focados com a liderança e com a formação, que aí nós vamos falar disso um pouco depois. Isso, Justino, eu acredito que a gente pode, assim, realmente ter um trabalho muito diferente. Nós vamos fazer um trabalho muito diferente do que a gente tem enxergado por aí, porque, de fato, nós estamos entrando lá dentro do DNA da questão. O DNA dos departamentos de recursos humanos, eles são ligados basicamente com duas situações: atrair um talento, formar e desenvolver esse aí. Ponto. Todo o resto é meio que uma cercania dessas situações. Então, sim, esse negócio nosso
ele vem para ser diferente. Pablo falou muito bem, né? Eu trago só alguns pontos para acrescentar, Justino. Nós entendemos, né? Isso é de comum acordo entre a gente, que nós não podemos, enquanto profissionais que estão atraindo, selecionando pessoas, ficarmos refém da subjetividade de quem está, por exemplo, entrevistando, né? Então, a Vibe, ela traz uma proposta de não ficar refém dessa subjetividade das pessoas. Nós temos instrumentais para analisar currículos, até características de perfil, tanto comportamentais quanto de personalidade, para que nós possamos ter o talento, como o Padua falou, né, o talento certo para a função certa. Né? Nós entendemos, sim, que todas as pessoas são talentosas, mas se eu não entender para qual função aquele talento é ideal, fazer uma contratação errada e eu vou ter um custo maior daqui a 2 meses, por exemplo, um desligamento e uma nova contratação, né? Então, nós vemos, por exemplo, em muitas empresas, um índice de rotatividade muito elevado, porque a contratação não foi bem feita. Então, nós temos muita atenção a isso, correto? Qual é, dentro dessa perspectiva aí que você está levantando, da dificuldade das empresas, da manutenção das pessoas depois que contrata, e mais, assim, uma das coisas que eu enxergo hoje no mercado, inclusive como contratante, né, que eu fui contratante até outro dia, a gente tem uma dificuldade enorme de mão de obra, de pessoas, principalmente no que diz respeito a vendas, né? Então, qual é o principal desafio que as empresas têm hoje nessa manutenção dessas pessoas e também na atração desses talentos, em particular do que diz respeito à área de vendas? Quer começar? Posso falar. Qual é o princípio número um de uma relação de venda? Relacionamento. Então, se eu buscar uma pessoa que tem um perfil, vamos dar um exemplo do DISC. Se eu usar uma pessoa que tem um perfil mais de conformidade, como é que eu vou gerar relacionamento? Não vai. Já temos um problema. Se eu buscar uma pessoa que ela vem de insucessos e durante o onboarding, né, isso não for desenvolvido, eu também não consigo. Então, eu tenho que pensar num programa. Primeiro, a minha atração de talentos tem que estar adequado com o perfil daquela situação. Essa é a primeira. A segunda, o meu plano de onboarding tem que deixar essa pessoa bem segura de que ela vai seguir. E o terceiro, o meu plano de formação para essa vaga. Por quê? Se eu não botar a propósito da minha empresa, como é que ele vai desenvolver a venda? Ele Ou tem que. seja, o relacionamento não é só que essa pessoa precisa ter com o mercado, mas é o relacionamento que ela tem que ter com a empresa também. Exatamente. Também. Exatamente. Perfeito. Relacionamento com as pessoas. Isso é muito importante. O Padua falou um ponto que eu achei extremamente significativo, que é a preparação para a contratação. Vai desde a elaboração de uma vaga, né? Nós temos visto muito, estávamos conversando agora há pouco sobre isso, anúncios, né, mal elaborados. Às vezes a gente tem a impressão, quando a gente está lendo, que não sabe, que a empresa não sabe nem o que que ela está querendo, nem o que que ela está buscando. Então tem que ter uma clareza com relação a isso. Um anúncio de vaga, ele não pode ser algo inventado pelo RH, por exemplo, na hora, né? Ou a direção passa para o RH uma demanda extremamente superficial e não consegue se aprofundar naquele perfil da vaga. O anúncio da vaga vai sair errado, a contratação vai sair errada. A gente precisa ter muito cuidado com isso e zelo. E entender que tipo de pessoa a gente está querendo para aquela função. É isso, Bárbara? Exato. Para você ter uma ideia, eu até lembrei aqui de uma situação que vale a gente colocar. Obviamente que cada um de nós tem um talento, tem né, uma grande chance de se mostrar para o mundo. Eu acredito muito na formação porque, de uma certa forma, eu fui muito bem formado pelos meus líderes. Eu vou citar algumas situações aqui, quem estiver ouvindo pode se buscar essas referências aí que vão ser interessantes. Minhas duas primeiras líderes, que eu tenho assim, uma profunda gratidão, foram Eunice Rios Guimarães Batista. Na época ela era uma senadora do Grupo Pão de Açúcar, hoje ela é vice-presidente da Embraer, vice-presidente de RH da Embraer. Então, Eunice, um beijo para você. A outra, Marília Oliveira Parada, até
um tempo atrás, que eu mantive contato com ela. Ela dirigia o RH das lojas Marisa, né? Mais de 7.000 lojas espalhadas por aí. E Marília também, ela me pegou pela mão para me ensinar a fazer anúncio. Mais para frente, eu tive um grande líder, Paulo Renato Botelho, que me ensinou grades e salários, a grade de remuneração, benefícios, assistência social, tecnicamente falando. Paulo Renato me ensinou pra caramba. Afonso Macanhani, ele é ligado hoje com a Febraban, e o Afonso, ele foi o primeiro que me tratou como um diretor, embora eu fosse só um gerentinho no começo, porque ele dava caminhos e falava assim: vai seguir e faça isso. Veja que todos esses casos eu estou contando de formação. Pessoas que me respeitavam, que acreditavam no meu talento, mas me davam tarefas difíceis. Posso citar o Helva, o saudoso Helva, que infelizmente faleceu no Covid. Esse me ajudou bastante a enxergar o mundo pela ótica dos propósitos. Dimitrios do Cândia, que era o presidente do Cândia, ele era o desafio. Então, essas pessoas que trabalharam diretamente comigo, eles tinham o mesmo perfil. Eles eram formadores. Eles gostavam de ensinar alguém. Então, eles influenciaram basicamente a minha pessoa, e por ser tendencioso, vamos dizer assim, ao subsistema de treinamento, desenvolvimento e formação, eu apliquei e aplico durante a minha vida toda. Quando eu olho os RHs hoje, eu vejo que falta uma formação técnica, tática, que precisa ser trabalhado. A Vibe Recrutamento pode ajudar a RH nessa questão. Como? Fazendo essa ponte de conhecimento tático. É diferente do conhecimento teórico. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, um anúncio de recrutamento. Colocar salário como benefício é brincadeira, né? Colocar lá que a empresa dá Vale Transporte como o O benefício cara que vai principal, ser recrutado já fica já desanimado, né? fica Com um negócio desanimado. desse. É, Aí, assim, eu converso com muitas pessoas de RH durante meu dia, né? Muitas vezes a pessoa tem uma demanda para atender, sei lá, no supermercado, operadores de caixa, e eu pergunto para ela, como é que estão as coisas aí do seu recrutamento? Ela, está difícil. Pela própria postura que ela coloca, ela já, o pessoal não usa dinâmica, raramente usa dinâmica de grupo, então faça uma conta. Se você tiver que entrevistar uma operadora de caixa, e você tem 10 vagas de operadora de caixa e você leva 1 hora para entrevistar cada uma. Acabou, você não otimiza o não tempo, né? otimiza. Então nós precisamos aprender dinâmicas de grupo, jogos, né? Assim, o Valesca é especialista em jogos de treinamento, em jogos de educação empresarial. Imagina numa sessão de recrutamento a gente fazer com jogos. Que, que, Isso. que Que lindo. que lindo É você lindo. trazer Eu isso, adoro. não é? Você trazer É. as pessoas para aquela questão, É. você trabalhar a vontade da pessoa em participar. Eu vejo pouco de E eu aproveito a sua fala para dizer assim, nós estamos chegando como parceiros dos RHs, né? É importante. importante que vocês entendam, RHs, que nós estamos chegando para ajudar vocês nessa trilha, né? Mas eu Nessa quero caminhada. fazer uma pergunta dentro disso aí. Só falar dos jogos, só Vai, terminar dos vai, jogos, vai. né? Que ele falou de como é importante a dinâmica. E assim, tem mais um ponto. Eu não sei se vocês, RHs, têm visto e passado por isso, mas quando você faz uma entrevista, além da questão do que o Padua falou, que você perde muito tempo entrevistando uma pessoa a cada, né, meia hora, por exemplo, as pessoas elas vão condicionadas ao que você, entrevistador, quer ouvir. Então, verdadeiramente, você não conhece quem é o candidato. E o momento das dinâmicas, o momento dos jogos, é o momento que o candidato ele pode se mostrar quem ele é, sem aquele medo, sem aquela pressão, sem aquela pressão da competitividade, sem olhar para o outro como o outro é meu concorrente, né? Eu tenho inúmeras experiências positivas com isso. E o nível de assertividade do seu processo de seleção fica E a muito melhor. percepção de quem está selecionando fica mais facilitada, né? Fica facilitada em relação a esse assunto. Com certeza. É como se fosse uma situação respeitosa para com o candidato, né? Uhum. Porque eu não sei se vocês já viram, claro que já viram, mas assim, a condição que os candidatos todos, seja um colaborador para a base,
Um executivo. Você também já esteve em entrevista, então imagina assim, 10 minutos antes de você fazer uma entrevista, como é que você está? Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um aqui. A pessoa está tensa, né? A pessoa está, assim, ela está mexida. Poxa, será que. Aí lá no manual da entrevista está lá, quebrar o gelo, né? Aí o pessoal quebra o gelo como? Como é que foi ontem? Não sei o quê, coisas pequenas, né? A gente deveria quebrar o gelo com um jogo, por exemplo. Um jogo em equipe. Quebrava o gelo rapidamente. Rapidamente. E trazia o povo para a aprendizagem, né? Isso. Daquela situação coletivamente para você mapear eles. Perfeito. Né? Também lembro de algumas situações, eu trabalhei muitos anos com recrutamento, Justino. Muitos anos. Só recrutamento. Né? E eu tinha um parceiro que hoje ele é um grande consultor, Vicente Laurentes Neto, meu grande irmão, e ele era um questionador do modus operandi da questão de recrutar e selecionar. Naquela época, em São Paulo, existia o Manuel Gonçalves, ele era um publicitário focado em recrutamento. Então, ele fazia anúncios publicitários para recrutar gente. Então, você que é da área de marketing, imagina lá para os anos 88, 87, saiu uma meia página de jornal com gravuras, com imagens, remontando ao recrutamento. Hoje você vê aí, esses anúncios que a gente vê hoje no LinkedIn, naquele tempo já era feito, mas com uma criatividade profunda. Então, nós aprendemos a fazer o recrutamento de uma maneira publicitária, de uma maneira comunicadora, para vender a empresa como eu vendo um produto. Isso foi de vital importância para o nosso aprendizado. Deixa eu fazer então uma pergunta aqui, dessa vez para a Valesca, para ela começar. Esses instrumentos novos de internet, de IA, como é que isso impacta esse processo de atração e de buscar pessoas boas no mercado? Bom, Justino, eu particularmente tenho algumas restrições com isso, com esse processo. Eu sei que a IA chegou para ficar, a tecnologia, e eu acho isso ótimo, fantástico, porque elas nos ajudam muito, né, no processo, mas eu tenho olhado muito com o olhar do candidato, e eu acredito que muita gente boa fica de fora dos processos de seleção de hoje em dia, certo? Tem muitas plataformas, diversas, assim, uma infinidade de possibilidades de eu me candidatar, de eu colocar meu currículo lá e de ser chamada por uma empresa. Mas, infelizmente, o modo como é feito hoje, eu tenho quase certeza que mais de 70% das pessoas que se candidatam não têm a chance de ser sequer conhecida pela empresa. Então, assim, eu vejo Nem uma quantidade analisam os currículos, né? nem são analisados. Olha, na época que a gente nem tinha essa inteligência artificial, que a gente nem era tão dono da tecnologia desse jeito, né? Eu escutei uma vez uma colega minha da área de RH dizendo assim, Valesca, depois do currículo de número 70, eu não olho mais nenhum. É. É a realidade, ainda, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, eu particularmente, vocês sabem disso, eu gosto muito de IA, ajuda bastante e tal. Agora, há uns 2 anos atrás, eu fiz uma palestra só para RHs. E eu mostrei, era lá, o nome da palestra era RH 4.0, o seu futuro chegou. Nessa palestra, a gente mostrou algumas tendências que iriam acontecer e já estão acontecendo. Por exemplo, eu fazer treinamento com inteligência artificial, né? Eu fazer simulação de treinamento com apoio da IA. Outro, que as plataformas de recrutamento iriam proliferar. Então, vocês sabem que existem os filtros, por condição acadêmica, por condição de tipos de cargos, então isso já é restritivo. Mas o que me chamou mais atenção, e foi um produto que eu vi e participei de algumas experiências, é com entrevista gravada. Você grava um vídeo, manda, o robô vai te analisar Sim, pela sua expressão sim, facial, sim. aí realmente acabou para o candidato, né? E mais do que isso, está lá o representante da empresa do outro lado,
que vive pregando de fazer um recursos humanos humanizado. Como é que eu posso fazer um recursos humanos humanizado? Me explique para mim. Não deveria ser humanizado desde o princípio? Então, vamos fazer um recrutamento humanizado, sentando com você, olhando para o seu rosto. É brincadeira. Um detalhe importante aqui, ainda com relação à inteligência artificial, essas milhares de plataformas que tem, esses dias eu estava conversando com uma candidata, ela conseguiu a recolocação profissional dela, mas não foi por meio de plataforma, certo? Foi indicação, né? Ainda existe, sim, e funciona, né? Tem gente que consegue se recolocar no mercado por causa disso. Mas ela falou, Valesca, toda vez que chega uma vaga, eu olho para a vaga, e aí reformulo meu currículo conforme a descrição da vaga, porque senão a inteligência artificial não vai. Entende? Então, assim, como é que fica para o candidato? Eu penso muito nisso. Quantos currículos ele tem que mandar para conseguir ser chamado, às vezes, para uma entrevista, né? E quando ele vai para a entrevista, que não é no nosso processo, que a gente está falando de primeira dinâmica, enfim, na entrevista, na primeira ele já é eliminado. Eu entendo, eu estudo muito sobre esse processo de seleção, eu gosto muito disso, bebo de fontes americanas, né? O Justino brinca muito comigo, mas é porque eu gosto mesmo de estudar pela literatura dos Estados Unidos. E eu entendo que a entrevista é uma fase final, ela é uma fase de confirmação de perfil. Se eu trago a entrevista para o início do processo de seleção, eu corro um sério risco de não contratar certo, porque o candidato ele se prepara para a entrevista. Só o que eu tenho aí hoje na internet, gente, inclusive a IA, né? Ela nos ajuda a prepararmos melhor, dizer as respostas que o recrutador, que o selecionador quer ouvir. Inclusive, tem profissionais especializados nisso, né? Isso. Treinar as pessoas para as entrevistas e assim por diante, né? Para deixar elas preparadas para as perguntas, para as respostas que têm que ser dadas e assim por diante. Nesse formato de preparo para a entrevista, também tem o preparo das empresas. Também. Né? Então, ao contrário, Aí se eu queria puxar mais uma pergunta. Eu acho que sim, tem a ver com isso aí que você está sim, falando. RH, responsabilidade do RH? O que com- que eu estou perguntando? O que que eu quero dizer? Porque, assim, se o RH trouxer para ele toda a responsabilidade sobre a gestão das não sei. pessoas e toda a responsabilidade sobre a formação dessas pessoas, talvez isso não aconteça na prática, Sensacional. tá Então, certo? vamos Então, lá. Ótimo. Excelente. Existe um grande mestre, Dave Urich, que ele fala sobre você transportar a cultura do RH para as lideranças. Isso. O meu aprendizado, a minha forma mais profunda de entender RH são com as empresas europeias. O europeu, ele tem algo meio familiar na relação e na tradição das coisas. Então, por exemplo, se a pessoa é um confeiteiro, ele é comparado a um médico. A Europa não é igual aqui. Se a pessoa é um mestre de carnes, ele é comparado com uma pessoa da alta gastronomia. Ele não é tratado como um simples açougueiro. Então, esse respeito pelo cargo e a pessoa gerou, na questão acadêmica, vários gaps de crescimento, né? Então, os tecnólogos, eles, na Europa, eles são muito bem trabalhados. Nessa questão que você me pergunta sobre transportar o RH para os outros, entra um outro aspecto, que é o desenvolvimento da liderança, do qual a Vibe Formação também tem métodos que eu digo para você aqui são totalmente diferenciados no mercado, porque nós estamos usando duas fontes conceituais. As fontes americanas, onde você extrai a produtividade e o KPI mais adequado para aquele desenvolvimento, e a fonte tradicional, que vem mais da cultura europeia, que é valorizar o profissional, o cargo e fazer ele também atingir o resultado. Nós conseguimos criar uma metodologia muito diferente aqui e nós queremos mostrar isso cada vez mais dentro do mercado de uma forma muito simples. Qual que é essa forma? É realmente você tratar o candidato primeiro como pessoa e não como um número. Exato. Segundo, que ele tenha uma corrida a ser executada. Então, lá antigamente se falava-se lá do velho método da integração. Hoje é um board, né? Embarque nesse time. Mas como é que eu posso embarcar no time que está sem piloto?
Excelente. não é? Então, assim, onde que está aí a cabine de comando do onboard? É o RH como posicionador, como conciliador das lideranças para Formador de cultura também, né? formador de cultura, para fazer com que todos se integrem. Se você tomar por base a Disney, por exemplo, aí eu não sei se vocês, quem já foi na Disneyland, mas se você andar lá numa rua, o Pateta está andando aqui. Dali a pouco ele some numa porta e sai de novo. É outra pessoa com outra roupa de pateta fazendo a mesma tarefa. Isso é cultura, né? Se você for na Disneylândia, você vai ver que o pessoal, serviços gerais, fala espanhol, né? Alguns falam chinês já, né? Mandarim, né? Para quê? Pelo número de turistas que frequentam o parque. Então, esse cuidado de você transportar para o RH o que o seu cliente quer é fundamental, né? Então, aqui localmente, o pessoal compara muito a questão do atendimento com o São Luís. O São Luís tem um trabalho focado nos propósitos. Só isso. A grande diferença do São Luís são os propósitos, que vêm desde a direção e perdura ali na equipe. A rotatividade é baixa, o respeito é alto, a produtividade é É alta. uma empresa altamente atraente, que é o nosso tema. As pessoas Exato. querem trabalhar lá. Isso. Porque a condição de tratamento é igualitária, né? Então, assim, nessa questão, um ponto que vale aqui a gente refletir é que hoje, se a gente for analisar como que nós estamos no panorama de RH Brasil, eu diria para vocês assim, nós estamos num momento difícil, porque se nem na porta de entrada nós estamos conseguindo fazer atrações, você imagina dentro de casa. Pergunta para a gente pensar, quantos programas de formação e desenvolvimento existem taxados como fortes no Brasil? Programas de retenção de talentos através de benefícios, programas de produtividade. Todo mundo fala de gestão ágil, mas quem faz? Né? Então, essa questão de muita teoria e pouca prática, eu acredito que mexe bastante na dança das cadeiras das médias lideranças para cima e influencia totalmente as bases. Porque assim, é como se as pessoas não tivessem parâmetro. Eu vou puxar aqui É. um outro tema, tá? Que eu acho que tem continuidade com essa coisa da atração nas empresas. Eu tenho visto muito na internet, eh, quando a gente está lá zapeando lá nas redes sociais, anúncios que dizem basicamente o seguinte: você quer ganhar dinheiro em casa? Ou então diz o seguinte: você está trabalhando para ganhar um salário mínimo, aqui na internet você ganha muito mais. Quer dizer, eles criam a ideia de que essa iniciativa privada é mais interessante do que trabalhar numa empresa, né? E isso realmente tem mexido com as pessoas, né? Tem muita gente que está preferindo ir ser Uber ou ser vendedor de coisas na internet do que buscar um trabalho, né? Assim, formal, né? Numa empresa. Como é que vocês trabalham essas questões? Essa é bacana. Como nós trabalhamos na Vibe, Isso. Olha, Justino, eu posso te garantir o seguinte: todo esse tempo de execução de tarefas, de execução de projetos que a gente participou, eu sempre percebi basicamente a mesma coisa. Os talentos estão lá. Com essa questão de geração Z, de que o jovem ele quer uma carga menor de trabalho, que ele quer algo mais virtual, sim e não, tá? Muitos ainda são atraídos pelo físico, outros nem tanto. Mas existe uma camada de população, que é aquela de 25 a 50 anos, que ela está flutuando no mercado, esperando oportunidades. Por que que eu lhe digo isso? Nos programas de microempreendedores individuais, eu encontro gente de altíssimo talento se virando por conta própria, às vezes vendendo cachorro-quente e bolo na rua. E elas têm alta visão de sobrevivência. Elas investem em seus negócios com mínimas condições. Eu encontro
executivos veteranos que são altamente focados e fortes ainda, e que foram relegados a um segundo plano, talvez por conta desses anúncios pedindo jovens. Quem foi que disse que o jovem tem a solução? O jovem pode ter energia, mas para alguns projetos, veja que existem alguns anúncios que vêm, por exemplo, para marketing, que uma pessoa está pedindo alguém no seu perfil, mas com a idade de 20 anos. Impossível. Então, é um RH ainda que está em formação, nem ele mesmo conseguiu enxergar o salto. Muitas vezes o líder dele está pressionando para preencher as vagas. Então, eu vejo que a Vibe é uma empresa que vai trazer uma cultura nova para o RH. Quem conhece um pouco do trabalho nosso sabe que eu falo isso e faço isso há muito tempo. Esse trabalho que a gente está colocando no mercado, ele serve para 3 pontos. Primeiro, ajudar na formação de quem está lá no RH fazendo Sim. a porta mais difícil que tem no RH, que é recrutamento e seleção. 2, a questão de desenvolver um senso de formação dentro das empresas. E 3, é apresentar para a empresa um candidato adequado dentro de metodologias que nós já temos e que são consagradas. Assim, a experiência nossa é bastante representativa nessa questão. Então, se eu aplicar essa questão e poder, aí sim, tu pode me ajudar melhor nessa questão, como eu vou distribuir esse talento dentro dos conceitos mais técnicos, mais eloquentes e mais adequados a esse perfil de vaga que precisa ser gerado com propósito, aí eu vejo realmente o nosso trabalho como imbatível. Assim, quando o Justino faz essa pergunta, aí vem logo uma reflexão, né, na minha cabeça. Mas nós estamos contratando para a Vibe ou nós estamos contratando para a empresa cliente? Certo? Então, assim, o nosso candidato, ele precisa se sentir atraído pela empresa cliente, né? E o nosso trabalho é ajudar o RH da empresa cliente, porque sozinho ele não consegue, muitas vezes a gente sabe que ele enfrenta um grande desafio, que é mostrar para o dono, né, a importância de atrair candidatos para a empresa, né? A gente fala muito em recrutamento, nós estamos trazendo a proposta da atração. Por quê? Porque o recrutar, ele me lembra muito o exército, né? Que as pessoas vão à força, elas vão obrigadas. E essa pergunta que você fez, ela traz essa ideia de atração, Isso. né? A Uber, Mercado Livre estão aparecendo como coisas interessantes que atraem os candidatos que estão sendo muitas vezes eliminados, rejeitados pelo mercado de trabalho. Então, nós chegamos para mostrar para essas empresas, como o Pado bem falou, que existe muita gente boa que está sendo atraído por esses outros negócios, quando ele podia estar contribuindo muito com a empresa dele, empresário, né? Com o seu negócio. Nós só precisamos unir as nossas forças aqui com o do RH local e mostrar isso para as empresas contratantes. Importante aí, só para a gente finalizar esse bloco, é que dentro da questão interna, uma das principais fontes de recrutamento não é utilizada, que é o recrutamento interno. É você buscar dentro de Indicação. casa os talentos que já estão lá. Né? De repente ele está num outro setor, está num outro departamento, e ele tem. Mas assim, como é que eu vou fazer se o RH não anda? Se o RH não anda dentro da empresa, se ele não executa a função de business partner, não é? Então, assim, se você, como RH, ficar restrito na sua sala, ficar restrito nas mídias sociais, ficar restrito a uma variação, a uma pequena variação, realmente não vai conseguir adequar essa busca, né? Quanto mais, não vou dizer que nós estamos errados, o LinkedIn ajuda, mas não resolve. O que resolve é você andar na empresa. Se você é RH de supermercado, você tem que conhecer a sua região, você tem que conhecer o seu cliente, você tem que conhecer as lojas que estão perto, tem que ter um relacionamento muito grande. Eu participo de vários grupos de RH e as trocas são boas.
mas elas são boas é só para um, né? Então, quando, por exemplo, eu estou com uma vaga, eu peço a vaga, o povo me ajuda. Muitas vezes nem um obrigado você recebe de volta, né? Normalmente aqui eu recebo 10, 12 currículos por dia, de gerentes de setor, gerentes de loja, gente boa, né? Que muitas vezes é indicado, é entrevistado, não tem retorno, Sim. né? Então, assim, esse despreparo em tratar as pessoas realmente faz a É diferença. uma coisa interessante. A gente fez uma pesquisa agora recente para ajudar a gente nesse processo de formação da Vibe e assim por diante, com alguns gestores de supermercados. Então vieram respostas diversas, assim. Ah, capacitação, outro é engajamento, é, muitas respostas relacionadas à questão das pessoas, né? Formação, gente bem formada e assim por diante. Então, no entanto, por outro lado, o que a gente enxerga muito nas empresas é assim: o cara reclama, reclama, reclama das pessoas, mas ele tem um empenho praticamente nulo na formação dessas pessoas, né? Exatamente. Então, você quer que o cara venha do mercado pronto Isso. para a sua empresa e que ele entenda tudo que você tem para dizer para ele, né? Então, quando eu vejo essa proposta da Vibe, como eu me envolvi com isso também, né? Estou comprometido com essa proposta, eu enxergo muito isso, que grande parte do problema que a gente tem com pessoas é um problema cultural. É o Exatamente. cultural no sentido de que você quer que as pessoas venham prontas do mercado Isso. e que elas entendam que o que você está dizendo é uma ideia divina e que se ele seguir aqueles passos que você está mandando fazer, ele vai chegar no céu e no paraíso. É, E as coisas não acontecem bem não, assim, né? Os processos com pessoas são processos de relacionamento, de negociação, Sim. de formação, né? De crescimento interno dentro das empresas. Então, uma das coisas que a gente está propondo nesse trabalho, que a gente quer também, vamos dizer assim, que seja abraçado, né, pelo trabalho da Vibe de Vendas, é essa questão da formação cultural, do entendimento desse crescimento. O que vai tornar as empresas interessantes é a pessoa olhar para ela e entender que ali dentro dela ela vai crescer. E o crescimento ele tem vários aspectos, né? Tem o crescimento financeiro, que é importante para todo mundo, mas tem o crescimento como pessoa mesmo, como alguém que vai estar capacitado a encontrar desafios maiores. Então, enquanto a nossa proposta de trabalho ela está muito relacionada a isso, proporcionar para as empresas um bom ambiente de crescimento e o entendimento de que o crescimento da empresa está ligado ao crescimento das pessoas que fazem essa empresa, exatamente. né? Então, na hora que a gente entende esse processo, a gente vê que as empresas crescem, crescem de uma forma mais sólida, né? Sim. Então, Inclusive, oh, desculpa. não, vai em frente. Inclusive, porque quando eu formo internamente, eu tenho a possibilidade de oferecer um salário para esse profissional conforme as habilidades que ele vai adquirindo. Então, o salário dele vai sendo Uma aumentado recompensa, né? exatamente. Né? Quando eu trago alguém já pronto do mercado, e às vezes o salário que eu estou oferecendo é um salário inferior ao que, o que essa pessoa ganhava, né, na outra oportunidade que ela estava. Então, isso também traz uma dificuldade para quem está no processo de atração e seleção de talentos, né? Porque eu já ganhava tanto, e agora eu quero me recolocar, eu preciso me recolocar, mas o salário que a empresa está me oferecendo é bem abaixo do que eu ganhava. Não é um problema? É, Isso é um problema. Quando eu tenho alguém que já trabalha comigo e que eu vou falando essa pessoa e o salário dela vai aumentando aqui, é completamente diferente. Inclusive, a É lealdade crescimento em todos os em aspectos, né? todos os aspectos. por exemplo, vamos usar um pouquinho de técnica agora aí. É, recrutamento e seleção, ou atração de talentos, ela é a porta de entrada do departamento de RH para a empresa, certo? Ela recebe todos os malefícios que acontecem na empresa, vão para essa porta. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou falar de empresas varejistas, certo, pessoal? Das empresas varejistas que temos no Brasil, quantas têm um programa de remuneração correto? Essa é a primeira pergunta. A segunda, quantas têm um alinhamento de benefícios
ajustado à sua categoria no mercado ou à sua imagem no mercado. Salário e benefício gera a remuneração, certo? Quantas dessas empresas têm programas de bônus? Sim, Quantas dessas empresas têm uma descrição de cargo coerente com o que excelente. a pessoa executa? Quantas dessas pessoas, quantas dessas empresas têm um programa regular de formação e capacitação? Capacitação de mão de obra e formação de liderança. Provavelmente o número é baixo. Muito baixo. Então, quando eu tenho essa disfunção, é claro que eu vou ter que recorrer aos céus para chegar ao candidato adequado, né? Porque simplesmente eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque os departamentos de RH, poucos conseguem se posicionar como um business partner de verdade. Porque a maioria das vezes ele vai precisar ficar relegado a um segundo plano, até pela pouca visão que a empresa tem sobre a área. Exato. Então, assim, eu cansei de escutar na minha vida inteira, procura a mocinha do RH, ela vai fazer a festa de aniversário. Isso. As Gente, meninas do RH, né? eu não nasci para isso, não. Exato. Assim, se contar nos meus 35 anos de experiência, se eu fiz uma festa de aniversário, deve ter sido muito. E quando eu fiz, eu pedi para alguém fazer, porque isso não estava no meu escopo, porque eu não queria. Né? Na minha questão, na minha visão, isso não é você trazer o colaborador para perto. Trazer ele para perto é dar uma remuneração adequada, dar uma remuneração adequada, dar uma formação adequada, dar uma carreira para a pessoa. E criar um ambiente de trabalho positivo, Isso, né? isso. Exatamente. Então, assim, hoje eu estou muito falando de coisas passadas, mas uma das empresas que eu trabalhei, o Cândia, eu trabalhei lá há 9 anos. O Cândia foi uma empresa espetacular na questão de RH, porque o primeiro que era o nosso primeiro valor fundamental, que dizia assim: acreditamos nas pessoas, vírgula, por isso as responsabilizamos. O que está por trás dessa frase? O Cândia foi um ícone no varejo nacional, 9 anos seguidos, o melhor da América Latina. A gente trabalhava muitas horas, mas tinha bom humor, tinha remuneração adequada. A primeira universidade de varejo, varejista nós que fizemos, a única. Eu ganhei 2 tops de RH pelo Cândido, com esses programas que eu estou defendendo aqui, lá a gente fazia. Por quê? O presidente acreditava, ele não era uma pessoa boa de gente, ele era muito bom de tecnologia e de comercial, e nós fomos recheando ao longo do tempo com pessoas interessantes para o processo de RH. Então, Oscar Motomura da Mana participou, Roberto Chiniachik participou, Peter Harazin participou, Yara Grotera participou, tudo para quê? Para melhorar o sistema de RH. E como a gente tinha isso realmente muito forte, a gente conseguia resultados espetaculares, porque as pessoas acreditavam nelas e no time delas. Quando a gente transita isso para hoje, e eu olho, vamos imaginar assim, olho um mapa empresarial do varejo brasileiro, eu vejo que todos têm as mesmas dificuldades, nas mesmas portas de entrada, com os mesmos problemas de 20, 30 anos atrás, esperando a vontade dos céus. E Odin não vai chegar aqui para fazer isso. Muito se fala hoje em business partner, né, que você falou, e você também falou que o RH ele não consegue executar essa função, né? Então, assim, nós, mais uma vez, RH, estamos aqui para ajudar vocês nisso, né? Como é que você vai ser business partner se você fica ocupado o dia inteiro com o processo de seleção, né? Tentando E atrair os melhores. burocráticos ainda. E fora os burocráticos, né? Então, nós queremos ajudar vocês, porque realmente você só consegue ser um business partner se você conhecer do negócio, né? Se você estiver circulando pelos departamentos, se você conhecer a realidade de cada um. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês nisso. Para a gente deixar bem claro, a Vibe Divisão de Atração de Talentos, ela tem, na minha opinião, 3 grandes pontos. O primeiro é que é gerar uma grande aprendizagem coletiva, não é? A gente trazer essas realidades para uma reflexão maior. A segunda é dotar o pessoal iniciante de RH de pequenas técnicas eficazes.
E o terceiro, que na minha visão é o mais bacana, é a gente criar uma unidade na questão da integração, na questão de um mega onboarding, vamos dizer assim. Como que a gente funcionaria na prática? Banco de dados. Nós temos banco de dados já gigantesco? Sim, sim. Conhecer os profissionais que transitam de um varejo para outro. Nós conhecemos. Então, nós podemos falar se o gerente da loja tal foi um bom gerente da loja tal, porque ele está indo para a sua. Nós Uhum. temos essa, como a gente, Essa capacidade, essa né? capacidade de circular o mercado. Terceiro, temos programas de formação adequado para alinhar as pessoas a isso? Sim. Temos programas de identificação de perfis adequados a isso? Sim. Temos jogos interativos, games inéditos para varejo? Sim. Então, nós temos muitas ferramentas para ajudar o RH iniciante a dar um salto, ajudar o RH que está tendo dificuldade na sua movimentação a ser um business partner? Sim. E ajudar quem já é um business partner a ter um brilho maior através dessa interação. Bom, Tem um negócio que eu acho interessante nesse processo todo, é assim, vocês falaram aí de França, de Europa, de Estados Unidos e tudo mais, mas tem uma coisa que eu queria ressaltar no trabalho da Vibe. Muito, 90% do que nós estamos propondo hoje, como forma de atacar essas questões de formação, de atração de pessoas, de gestão de pessoas, vem da nossa experiência como gestores, né? Então, todos esses conceitos, eles entram na nossa mente, mas eles são lapidados no nosso dia a dia de trabalho, né? Os jogos que estão sendo propostos, que está sendo colocado aqui, foram criados pelo Pádua, criados pela Valesca. Não são jogos que a gente foi lá numa empresa não, americana e copiou o jogo e trouxe para cá. não, Então, são jogos criados em cima da nossa realidade. exato. Então, elas vão trabalhar o perfil do brasileiro, né? Do cearense, Do do nordestino. potiguar, do Pessoa, né? nordestino, das pessoas que estão sendo feitas aqui. Uma das coisas, um dos livros que eu li, assim, que eu gostei muito, foi um livro do Muito Além da Hierarquia, que é um Uhum. livro de um autor, agora me fugiu o nome dele, mas o nome do livro é esse, Muito Além da Hierarquia. E é muito interessante no livro porque ele fala justamente dessas questões, né, de como os talentos são triturados dentro das empresas, como a gente tem dificuldade como o empresário e o líder brasileiro, não só o empresário, as lideranças intermediárias também têm a mesma dificuldade de descentralizar e de delegar, né? Sim. O cara acha que se tudo não for decidido na mesa dele, eh, as pessoas vão fazer errado, né. Então, isso são questões que precisam, para que as empresas cresçam, para que elas se reafirmem, essas questões precisam ser tratadas, Exatamente. Só um né. detalhe muito importante da sua fala é a gente precisa ajudar os empresários a entender que ele tem um papel muito estratégico dentro da organização dele e ele tem gestores para que os gestores tomem conta das suas áreas, né? Não dá para pensar como é que uma empresa pode continuar crescendo e expandindo se o dono da empresa quer tomar decisões pelo gestor da área. Aí ele tira a autonomia do gestor da área. Os grandes empresários, inclusive, que eu conheço, aqui cearense, todos têm essa postura, né. Pegar Tasso Gereissati, o Bruno Girão lá da hoje em dia eles são pessoas que entram muito pouco na operação das suas empresas. Eles são mais decisores estratégicos, o rumo que a empresa tem que ir, quais são os investimentos, para onde que ela tem que se expandir, né? Construção de sistemas, de processos adequados, né? São caras que hoje têm empresas a nível nacional, têm empresas crescendo, anexando outras empresas, né? Você vê muitas as famílias saindo do negócio e tomando uma posição mais estratégica, né? Dentro dos conselhos e assim por diante. Por quê? Porque as empresas crescem e não tem como essa pessoa cumprir a sua função
de estrategista, né, de cara que está pensando no futuro da empresa e, ao mesmo tempo, tocar a operação de limpeza dos banheiros. Tá, não tem condição. Tá? Essa, Então, é, isso são coisas que precisam ser repartidas, né, descentralizadas, né? Cuidar do processo de recrutamento, indicar a pessoa que vai assumir a filial lá do interiorzinho de São Paulo, sei lá. Então, tem que ter gente cuidando disso, né? Gente orientada, gente com propósito, entendendo os caminhos da empresa para que isso aconteça. Isso só acontece com formação, não é isso? Exato. E dando autonomia, viu, Justino, muito importante, para que os gestores de áreas, eles dominam aquele assunto, certo? Então, quem é que entende de financeiro numa empresa? Quem é? é É o o gestor do financeiro. financeiro. Isso é fácil, né? Quando se fala de finanças, aí vamos lá. Quem é que entende de marketing numa instituição? Todo mundo, né? Todo mundo age, né? Exatamente. E Esse é o quando meu dilema. e quando se trata de RH, gestão de pessoas, DH, gente de gestão, gente de cultura, porque ou o É departamento vai só o mudar de nome. RH, porque assim o povo não quer assumir essa posição. A posição de marketing todo mundo quer assumir porque é venda, Isso. é pódio, né? DH, desenvolvimento humano, é, seja lá o nome que você colocar, é retaguarda. Mas aí tem um outro ponto. Essa questão de desenvolvimento tem a ver com ego, que é assunto de quando a gente falar de formação, certo? Mas quando a gente olha lá na estrutura, nós percebemos que sim, os departamentos vão correndo na frente. Então, imagina o seguinte: nas grandes empresas, eles chamam isso de laterais. Quando eu te chamo de lateral, eu digo que eu sou o meio. Se eu sou o meio, eu sou o máximo. Eu sou o tudo. E você é só o lateral. Né? Então, eu, como gestor, estou aqui, meus laterais. Eu sou o financeiro, eu estou perto do presidente, o marketing está perto, porque está vendendo. O RH só está perto quando eu tenho um problema interno grande, quando eu tenho uma vaga difícil de preencher, Exato. quando o programa de treinamento precisa ser implantado para amanhã, e muitas vezes a pessoa está sem preparo para fazer esse trabalho. Então, gente, eu vejo também que é uma questão da gente olhar a nossa área de um outro jeito. Bom, aí você fala assim, bom, Paulo, tá falando aí do RH, tal, qual que é a sua formação? Eu venho de humanas, eu sou psicólogo, né? Mas eu nunca me conformei em ser da retaguarda passiva. Eu nunca me conformei com isso, né? Desde que eu estou no negócio, e se eu cuido das pessoas do negócio, eu tenho que estar lá, no mínimo, junto com quem está na frente. Então, nesse desenvolvimento, nós precisamos encorajar mais os DHs a fazer situações emblemáticas. Eu vou contar aqui uma situação que talvez o pessoal nem ligue assim a princípio. Quando o final da Copa América agora, o Messi tinha saído, ele era o capitão do time e saiu, entrou um outro jogador no lugar dele. Passou a faixa para o Zé Maria, para o Zé Maria, pro Di Maria. Passou a faixa para o Di Maria. O Di Maria saiu, entrou o Otamendi. 3 veteranos, os 3 únicos que sobraram da saga da Argentina, que começou com derrotas e mais derrotas lá atrás. Na hora de receber o troféu, Messi, que é o melhor jogador do mundo, chama os outros 2 para ir pegar o troféu junto com ele. Eu não sei se vocês. Eu vou até achar essa imagem e vou botar nas redes para a gente refletir um pouco. Naquele ato, o que, que dá para entender? Messi, como líder, o grande gênio do futebol, dividiu o Ninguém ia pódio. reclamar se ele fosse pegar sozinho, Não. Não. porque há um reconhecimento dele, O né? que que ele faz? Ele traz os outros 2, ele influencia toda aquela geração, né? Ele dá um exemplo para o mundo Sim. de como que é uma liderança do time, pelo time, para o time, e é uma imagem bonita. Bom, se fosse brasileiro, a gente ia exaltar, mas como foi argentino, ninguém nem, né? Na minha opinião, uma das cenas mais bonitas de liderança desse ano foi essa, Uhum. né? Então, eh, vejam que nós podemos sim fazer a coisa ser simples.
Mas para isso nós precisamos ter coragem. Então, Vibe de Vendas vai lançar uma palestra com pessoas de RH, uma palestra presencial, nós vamos divulgar, né? E nós vamos trazer aqui temas bem interessantes para vocês refletirem agora e aplicarem daqui a pouco. Não é refletir hoje e aplicar daqui a um ano, não. Refletir agora e aplicar daqui a E pouco. sair aplicando, Sair né? aplicando. São nossas experiências conjuntas, né? Não pense que a vida foi fácil, que nunca foi. Defender ideias realmente precisa ter muita coragem. Acreditem que é possível fazer um DH que acredite muito no talento, né? E mais do que isso, né? Nós estamos numa movimentação interessante onde o universo novo dessa geração Z que chega mudando tudo, com a média dessa geração Y e para trás, se aglutinam também. Então, nós temos gente boa em todos os níveis. Só basta ir lá perguntar se ele está a fim de fazer. Essa que é a questão. Perfeito. Bom, gente, acho que por hoje deu, né? Deu? Acho que a Ótimo. mensagem está passada. Eu queria convidar todos vocês a, primeiro, agradecer, Pádua e Valesca, pelo dia aqui, pela nossa conversa, e chamar todos vocês a acompanhar a Vibe de Vendas e a Prodados nas redes sociais, para mais conteúdos como esse, né? Hoje a gente encerra por aqui. Obrigado, até a próxima. Tchau, até a próxima. Até a próxima.